Esse é o Bobeiras para Refletir. Nosso momento de relaxar, falando de séries e filmes bem levinhos. E também de pensar sobre as nossas próprias questões enquanto falamos da vida de pessoas fictícias. Eu sou Marina. E eu sou a Juliana. Pegue sua pipoca e vamos de fofoca. Oi, gente! Agora é nosso segundo episódio especial de Halloween. E hoje a gente vai falar de um filme mais levinho. 2 filmes, na verdade. 2 filmes mais levinhos é para as pessoas medrosas. Mas que querem curtir a temática de Halloween, assim como a gente. A gente vai falar de Abracadabra 1 e 2. A gente tá falando desse filme justamente porque o segundo filme saiu agora, né, recentemente, final de setembro. Então, vamos aproveitar, né, pra falar desse filme que é, gente, muito legal. Já começa falando aí da sinopse, amiga. Sim, eu vou começar lendo a sinopse do primeiro filme, e aí depois a gente dá uma adicionada no que é o segundo. Então, evocado por engraçadinhos desavisados, um trio ardiloso de bruxas de 300 anos de idade se prepara para lançar um feitiço sobre a cidade e reaver sua juventude. Mas antes elas têm de agir em conjunto e passar a perna em 3 garotos e um gato falante. Eu quero começar comentando o gato falante. Eu ia deixar para falar mais tarde, mas aqui... Ai, gente, é muito tóxico. A gente... Não, assim, sobre os efeitos. Esse filme é de 1993, não dá pra esperar tudo Vendo a isso, cidade. Né? Sim, exatamente. É o filme do ano que a gente nasceu. Não dá pra esperar isso tudo de efeitos especiais, mas me tira muito do filme, assim, os efeitos, porque é muito... O do gato, principalmente, é muito bizarro. Mas ainda assim, o filme é muito legal. Em defesa desse filme, a gente está em 2022, 29 anos se passaram e ainda usam animais falantes de um jeito tosco. Por exemplo, o Sandman. Eu morri de rir quando apareceu o corvo falando. Gente, foi muito tosco. Porque não só ele fala, como ele ainda mexe o ombrinho, assim, tipo, falando e meio que gesticulando, só que com a asinha dele presa no corpo. Não tem essa coisa dos animais falantes, não, 2022 ainda não resolveram não façam, também, não. Façam mais. Em alguns lugares funciona bem. Eu acho que tem uma série que funciona bem em alguns animais, em outros não, que é His Dark Materials, porque tem, né, os animais lá que são... Enfim. Tem os animais lá falantes, mas não fica tão esquisito em alguns animais, é que são vários, e aí em outros ficam... Enfim. Mas não é uma coisa muito bem resolvida nos dias de hoje ainda. Talvez um dia resolvam. Talvez, vamos ser, né? Mas assim... Mas sim. Agora falando do filme. A história começa com as 3 irmãs. A Winnie, a Sarah e a Mary. A Winnie é a irmã principal, digamos assim. É a irmã mais velha. E uma coisa que eu só reparei reassistindo agora é que só a Winnie tem poder das 3. Eu nunca tinha reparado nisso quando eu via antes. Pra mim, as 3 Eu também não. As 3 eram bruxas e as 3 tinham poder. Mas agora não. E eu só realmente me toquei disso vendo o segundo filme. Que aí elas voltam. Eu também. E aí tem uma parte que a Winnie faz uma magia pra elas ficarem pra sempre vivas. E aí as duas começam a comemorar que elas têm poder. Eu fiquei assim, gente, eu não tinha percebido isso. Elas se beneficiam dos poderes da Winnie. Então, elas voam porque a Winnie enfeitiça as vassouras delas. Tudo que acontece com elas são os poderes da Winnie, na verdade. Fiquei, assim, passada. Eu também não... Juro por Deus que eu não tinha me tocado. Eu tava assistindo muito assim, tipo, assistindo, tranquilo. E eu não tinha me tocado até que aparece essa parte. Eu fiquei, mas ué. Não, pera. É bem como assim, isso. Gente? Eu fiquei bem chocada assistindo. O que eu acho bem engraçado também é que, tanto nos 2 filmes, tanto no primeiro quanto no segundo, elas são muito enganadas por crianças, gente, tadinhas. Elas são muito bestas. Mas é porque tem toda a coisa da diferença do tempo, né? É que elas são mortas ali logo no começo do primeiro filme, 300 anos atrás, e voltam em 1993. Porque adolescente é tudo burro, né? Ei, deixa eu te falar outra coisa também, que me deixou incomodada. Elas morrem em 1693. E aí elas voltam 300 anos depois, 1993.
Por que diabos a Disney não lançou o filme no ano que vem, pra ficar 30 anos, certinho? Qual é o problema? Meu toque foi Sim. afetado também. Eu fiquei, Não tinha uma pessoa nessa não? equipe pra falar isso. Poxa, gente, vamos adiar o filme. O que custa? Aí fica na sinopse do segundo, 29 anos depois. Que chato, por que não bota 30? 30, certinho, número redondo, os 330. Não faz todo sentido. Não, e é uma coisa que elas falam muito no filme, tipo, quando elas voltam no primeiro, elas perguntam, que ano é hoje? 1993. Ah, faz 300 anos que a gente tá morta. Que ano fizeram o segundo? A mesma coisa, 30 anos. Pronto, o que custava? Eu não entendi, de verdade, gente. Podia ter filmado antes, não tem problema. Era só Tipo, voltar no ano que filma, vem. deixa editado, deixa tudo pronto e solta no ano que vem. Não custava nada, de verdade. Olha o que vocês fazem com o toque das pessoas. Muito triste isso. Mas enfim. O filme tem essa parte inicial, né? Mostrando de leve a história delas e o que acontece com elas no começo, né? E elas são bruxas e tal, perseguidas na Idade Média, né? E aí que vai para os adolescentes. Pro primeiro grupo de adolescentes, né? Que é um rapaz que é novo ali na escola e tal, chato esse menino. E aí Aí é daquela gente cidade, chata que reclama de pessoa cética, feriado, né? que feriado foi feito pela indústria, pelo capitalismo. Ai, tá, garoto, mas deixa, se diverte. Né? Que coisa chata. E aí, porque a cidade, obviamente, que é Salem, é toda envolta nessa coisa das bruxas. E na lenda dessas 3 bruxas e tal. Tinha, inclusive, um museu dedicado a elas, né? Que aí a menina principal fala que esse museu foi fechado porque aconteciam coisas estranhas lá. E aí o jovem cético lá, ele chega, ai, nossa, que besteira. Quem acredita nisso? Pó. E assim, essa coisa de gente cética, eu sou uma pessoa cética, mas como diz o nosso amigo José, eu sou uma pessoa cética desconfiada. Eu posso não acreditar, mas eu vou ficar quietinha aqui, não vou mexer com ninguém, entendeu? Olha, eu li um tweet uma vez que diz assim: não dá pra ser cético em Belém do Pará, na Amazônia. Tem muita visagem por lá. E é isso. Exatamente. Ah, não acredito. Mas eu vou ficar quieta na minha, não vou ficar mexendo com ninguém. Porque nunca se sabe. Vai que é justo comigo que resolve funcionar. Voltando. Sim, aí o Max sai da escola e tal, noite de Halloween, vai pra casa e tal, com o adolescente revoltado, fica trancado lá no quarto dele. E aí a irmã dele aparece. Maravilhosa, melhor personagem. Querendo que ele vá com ela, né? E a irmã dele já aparece, né? Vibes Halloween, querendo sair pra ir buscar doce e tudo. Aí, papo de adolescente chatíssimo. Já fica com a história de que, eu tô velho demais pra isso, não vou. Tu vai sozinha. Eles tinham acabado de mudar pra cidade, então ele quer deixar a irmã ir sozinha numa cidade que ela não conhece, pedir doce na rua. Péssimo irmão também. Péssimo irmão. Nessas coisas de adolescente, eu sei que, sei lá, deve ser normal. É que eu sempre fico, gente, por que o pai deixa um adolescente responsável por uma criança? É uma péssima ideia. Nunca consigo ver isso dar certo. Mas enfim, né? É o que tem. O adolescente que se vire pra ir lá com essa criança. E aí ele meio que vai, porque, né? Os pais obrigam. E aí ele meio que vai sem querer ir. É que eles encontram a... Como é que é o nome? Alison. Isso. Aí eles encontram ela. E aí ela começa justamente a falar sobre esse suposto museu. Fala, né? Conta a história das 3 bruxas. Enfim, fala desse museu. E pergunta se ele quer ir lá. E aí ele topa. Que ela fala que o museu quem tomava conta era a família dela, né? E ele topa, vamos! E aí a irmã dele tem uma fala ótima que eu concordo 100%. Que ela fala, não vamos, por que você quer ir? Criança sensata, dizendo pra não ir fazer merda, né? Meu Deus, eu fico... Eu fiquei exatamente criança. Marca um cinema com essa menina, já que tu gosta dela, num top pra um museu mal assombrado. Aí não bastasse ele aceitar ir para um museu mal assombrado, chega lá, ele tem a brilhante ideia de ficar fazendo graça e acender uma vela mal assombrada que não deveria ser acesa.
É que Poxa, colega. tem uma lenda. Para as irmãs voltarem, uma pessoa virgem tem que acender a chama da vela negra. E aí o que acontece? O menino virgem vai lá e acende a vela. Sim. E eu acho muito engraçado que ficam tirando com a cara dele por ele ser virgem. Ah, O mas filme o inteiro. gato. Isso se fala até o final do filme. E aí tem a parte que o gato falante. Na verdade, ele é o espírito do irmão da garotinha que as irmãs Sanderson mataram na Idade Média. E aí elas aprisionaram ele no corpo do gato. Eu sei que esse gato ele tenta fazer de tudo para o pequeno não acender a vela, mas mesmo assim ele vai lá e acende. Esse rapaz, esse menino que virou o Outro gato, chato. no começo ele aparece e eu fiquei... Eu conheço este homem. Na hora eu olhei e falei, eu conheço essa criança. Já vi. E ele é de... Lagoa Ai, Azul. meu Deus, calma. Tem cara de... É que eu Já esqueci o nome fez da a Lagoa série. Azul. Não, ele é de NCIS. Eu conheço essa cara, daí eu fiquei, de onde que eu conheço? Aí eu fui atrás, e aí na hora que eu vi, gente, é o rapaz de NCIS, que ele faz adulto, né? Mas eu reconheci ele criança, fiquei, gente, parabéns. Não mudou nada. Aí tem esse paralelo dos filmes, né? Do filme, na verdade. Eles fazem um paralelo da história da Idade Média, que é um irmão que perdeu a irmã mais nova para as irmãs Sanderson, para a atualidade, que é, de novo, o irmão com a irmãzinha. Só que é meio chatinho, assim, tipo, esse arco do filme. Eu achei meio chato vendo agora, atualmente. Na época que eu era criança, eu assistia, não tava nem prestando atenção nisso. Porque a história das irmãs é muito mais legal. E, tipo, vendo elas voltando 300 anos depois é muito, muito mais engraçado. E como elas são enganadas, assim, por umas coisinhas de tecnologia. Tipo, na hora que ele acende o alarme de incêndio, que começa a molhar todas elas ficam desesperadas fazendo um escândalo. Só é água. A outra cena do asfalto, quando elas estão saindo, tipo, meu Deus, um rio negro. Ai, gente, e tadinha, porque a Winnie joga a Sarah pra ver o que tá acontecendo. Coitada, tipo, ela é muito má com com as irmãs também, né? Isso, tem isso. A Winnie é muito horrível com as irmãs, ela despreza muito elas. Ela é muito escrota com as Elas irmãs. apanham demais. Elas sofrem muito, e aí tem muita coisa delas serem muito bobinhas e tal. Mas é muito engraçado, muito bom no filme, e elas interagindo com tecnologia, com as coisas novas. E quando aparece o ônibus, que Tudo. tudo é muito bizarro. E a coisa das vassouras também. A Sarah Jessica Parker, né, que faz a Sarah, a irmã Sarah. E é muito engraçado, porque, tipo, a gente tava assistindo Sex and the City outro dia e olhando ela toda bonitona, Nova York, e agora fazendo uma bruxa pombalesa. Vou reclamar um pouco da Sarah Jessica Parker. Porque no primeiro filme, eu nem lembrava, juro por Deus, que eu não lembrava que era ela que fazia uma das bruxas. Ah, eu lembrava. Não lembrava. Tanto que quando eu vi a divulgação do segundo filme, que aí eu já, óbvio, olhei e fiquei, Sarah Jessica Parker, e fiquei, meu Deus, sempre foi ela. Aí eu fui atrás dos outros filmes, do filme antigo, e fiquei, gente, sempre foi ela. Mas ela atua muito diferente. O que é a Carrie pro que é a Sarah é bem diferente no primeiro filme. No segundo filme... No segundo, dá pra ver mais que é a Sarah Jessica Parker. E na série nova de Sex and the City, né, Angels Like That, ela desistiu, né? Porque é a mesma coisa. Eu já não acho que a atuação é tão diferente. Não, eu acho que a Carrie meio que virou o alter ego dela. Então é isso, ela vai conseguir fazer a Carrie sempre, sempre vai ficar a Carrie. Agora os outros personagens é mais difícil pra ela voltar. Pois aí acaba que ela é a Carrie. Quando ela vira a Sarah no filme novo, ela é a Carrie. E aí eu fiquei um pouco incomodada de ver a Carrie em alguns trejeitos, assim. Mas no primeiro é muito bom, porque realmente não parece nada. Até porque nem existia Carrie no primeiro, né? No primeiro realmente é muito bom, é muito diferente, assim. A atuação dela é diferente do que é a Carrie. E eu acho que ela ficou de tempo demais nesse personagem depois. Aí acabou pegando muito nela. Mas é muito legal, assim, ver a relação das irmãs e elas com as coisas novas. É muito divertido. Tem até a coisa das vassouras que eu dei
que eu dei uma gostosa risada aqui, que é a hora que elas pegam nos armários umas vassouras qualquer. E aí a terceira fica sem... A Mary, né? Fica sem vassoura e ela acaba pegando um aspirador de pó. Ai, é muito bom. E é maravilhoso, porque no segundo filme eles fazem isso de novo. E aí ela já vem com o aspirador robô, que é muito bom. E é muito bom como o aspirador, ele vira um personagem nesse segundo filme, é maravilhoso. Sim. Isso é muito legal também. Mas aí, voltando pro primeiro, né? Depois que elas voltam, começa toda a treta pra mandar elas de volta, né? O menino fez a merda de acender a vela, trazer elas de volta, agora tem que dar um jeito de combater elas. E é muito doido, porque elas são as vilãs. Mais atrapalhadas. É muito bom, gente, é muito divertido. Aí eles começam, né? Tem a coisa do livro e tal. Aí, de novo, o adolescente só faz merda. Eles conseguem pegar o livro, né? Separar elas do livro. Estão lá escondidos. O gato avisou. Não é pra mexer nesse livro. Deixa esse livro quieto. Deixa esse livro quieto, não é pra mexer nisso. Aí a adolescente faz o quê? Ela abre o livro. Aí na hora que ela abre o livro, eles se entregam, né? Que elas conseguem rastrear, né? Quando o livro tá aberto. Aí lá vai, confusão de novo. E eu gosto da cena que eles vão na escola, tá tendo um baile na prefeitura, e aí eles vão lá num salão, nem é na escola, é um salão de festa que tá tendo. E aí eles avisam os pais, porque a gente libertou as 3 bruxas, e ninguém acredita. Até que as bruxas aparecem lá e começam a cantar, e é maravilhoso. Eu adoro a parte que elas começam a cantar nos 2 E filmes. vira um musical e todo mundo de boa curtindo a música. E obviamente ninguém vai acreditar que elas são bruxas de verdade, elas estão lá cantando. É muito divertido. Outra parte que eu acho maravilhosa é quando elas encontram um cara que tá fantasiado de Satanás. Aí elas olham assim, meu Deus, o nosso mestre. É muito bom. E a mulher dele odiando tudo. Nenhuma vibe de Halloween, ela só queria ficar em paz em casa. E aí chegam 3 doidas, chamando o marido dela de mestre. Não, o que eu acho maravilhoso é que os momentos icônicos são todos desse filme, é óbvio, porque ele foi o primeiro. Tem o morto-vivo também. O Billy. O Billy. Que depois, inclusive, dão uma aprofundada na história dele, né? O Billy é um cara que elas ressuscitam lá no cemitério. E aí ele volta e é um zumbi. E é um zumbi muito engraçado, muito bizarro. É que eles contam no primeiro filme, ele era namorado da Winnie, e a Winnie pegou ele beijando a Sarah. Por isso ela costurou a boca dele e matou ele. E aí ele não fala nada nesse filme, né? Ele tá com a boca costurada. No segundo é que a gente vai descobrir a história. Exatamente, é muito bom, eles dão uma aprofundada aí nessa história. É muito bom, eu gosto muito do ator que faz o Billy, porque ele só faz gente esquisita, né? Toda a atuação dele é fantasiado. Ele faz o Homem-Peixe lá do Hellboy, se eu não me engano, ele que faz também do filme do Del Toro, que ganhou o Oscar há um tempo A Forma da Água. Também. E ele e Star Trek Discovery, ele faz um personagem lá que também é um alienígena esquisito, alto, magrelo. Maravilhoso que ele não precisa. Ele não precisa mostrar a cara dele. Na rua, né? Não, nunca. Porque ele só faz personagem assim, fantasiado, bizarro. E eu fiquei muito feliz que ele voltou pro segundo filme. Eu gosto muito dele. Que bom que esse homem tá trabalhando. Obviamente, com a ajuda dele, é muito legal. Depois ele meio que se volta contra elas, porque ele não aguenta mais. Na verdade, ele nunca teve do lado delas. Elas que, fizeram ele acordar depois de morto e, não, vai fazer aqui as coisas que a gente tá pedindo. Mas ele tava com a boca costurada, não podia falar nada. Exatamente, vai dizer o quê? Mas aí ele começa a ajudar as crianças e em algum momento eles conseguem mandar elas de volta. Só que é isso, a gente acaba gostando muito mais delas do que dos 3 personagens lá, dos 2 adolescentes e da criança, porque, enfim, eu acho que a única coisa que eu gostei mesmo ali do arco das crianças é a parte do gato mesmo, apesar de tirar a gente da história, é que ele fica ali, ele se apega à irmã do menino porque ele perdeu a irmã dela, e tem um momento bonitinho, assim, de que, não, quando que eles a menina que o gato acaba se apegando morreu, também. E aí ele que a menina fica tristíssima.
essa parte eu achei fofinho. Mas tirando isso, a gente acaba não se importando muito com estes três. Porque, enfim, né? As três bruxas são muito mais interessantes. É muito mais legal ver elas interagindo entre elas. É muito divertido, elas são muito boas. Aí a gente começa a falar do segundo agora. Aí vamos pro segundo filme. Que a história, além da história das bruxas, é bem mais interessante, né, do que o primeiro. Começa já com as amigas, né? Um trio de amigas, já não é mais assim... pessoas que se conheceram do nada. As três amigas são a Becca, a Izzy e a Carrie. Começa o filme... Cassie, isso. Começa o filme com a Becca e a Izzy brigadas com a Cassie. E a gente não sabe por quê. Elas estão meio que se olhando torto. Daí a Cassie meio que chega, pergunta como é que vai ser o aniversário, né, da Becca, que é no Halloween. Aí ela pergunta, o que você vai fazer? E aí ela fala, tipo, o de sempre. E aí tu percebe que tem um climão horrível ali. E aí chega na aula, a gente meio que entende mais ou menos o que aconteceu, qual é o motivo da briga, é macho. Macho, que ódio. Tudo indica que a Cassie namora um chato, um insuportável. E aí as amigas não estão muito felizes. Percebe que esse namorado dela, inclusive, fica ali falando umas coisas, perturbando. E ele é bem desagradável, sabe? Desagradável e inconveniente também. Isso, aí ele fica perturbando, falando umas besteiras. E aí vem toda a coisa, de novo, né? É na mesma cidade, em Salem, que é uma cidade toda em volta dessas histórias. E Halloween é uma data muito importante. E acaba que elas crescem, as três, meio que imitando os rituais. Ali elas já são bem mais, né, bruxonas. E aí isso é muito legal, né? Que já é diferente. Que a história anterior era de um rapaz muito cético que não acreditava em nada. E já essa nova história não. Já são amigas que gostam muito da coisa, do Halloween, da lenda e tudo mais. Mas, mesmo assim, por mais que elas tenham lá o ritual delas, elas não mexem com nada que supostamente vai trazê-las de volta, né? É uma coisa bem zoeira, assim, tipo, elas são bruxonas e gostam de coisas místicas. E é isso, assim, elas vão fazer mais pela graça do que por realmente acreditar que elas têm poderes. É, coisa de jovem místico. Pedras e coisas. E esse segundo filme, ele traz um contexto que a gente não tinha no primeiro, que ele traz a juventude das irmãs Sanderson, que é maravilhoso. Eu amei os personagens que eles escolheram para fazer, principalmente para fazer as três jovens. Foi maravilhoso, tipo, a caracterização das atrizes ficou muito bom. Ficou muito boa, né? O do Billy também, quando ele aparece jovem e vivo. Jovem e vivo. Muito fofinho. Que aí ele conta a história dele. Ele fala que ele não era namorado da Winnie, eles só deram um beijo no cemitério. E depois ele gostava meio que da Sarah. E aí a Winnie ficou puta com isso. Não gostou. Sobrou pra ele, coitado. Sempre sobra. E aí mostra que já tinha essa... Elas não sabiam que elas eram bruxas. E aí elas só eram, tipo, 3 órfãos que estavam vivendo na cidade. Até que a Winnie se revoltou porque queriam casar ela com um doido lá. E ela falou, não vou casar com ninguém, ele é esquisito, não quero fazer isso. Sim, dá o contexto delas, do porquê que elas têm esses poderes. Porque, assim, a grande coisa dela casar não era só, tipo, ela casar obrigada com uma pessoa que ela não gostava. Era ela casar e separarem ela das irmãs, né? Ela não queria se separar das irmãs dela, ela queria continuar junto ali com as irmãs que sempre foram melhores amigas. Ela é expulsa da cidade, mas as irmãs eles querem dar para outra família cuidar. E aí elas ficam nessa treta e até que elas conseguem fugir para Floresta Proibida, né? E aí lá nessa floresta, a bruxa fala que a Winnie, na verdade, tem poderes. E aí fica bem claro, né? Tipo, só a Winnie tem poderes. E ela ganha o livro dessa bruxa. E a partir daí já é, tipo, elas bruxonas. Voltando lá pra história das 3 amigas, né? Da Becca e da Izzy, elas continuam com a tradição, já que a Cassie vai... E na aula elas também descobrem que a Cassie... É difícil defender a Cassie, né? Ela sabe que é o dia do aniversário da outra, a tradição, não sei o quê. Ela sabe exatamente o que elas fazem nesse dia. O namorado dela tem a brilhante ideia de marcar uma festa nesse mesmo dia. Uma festa que ela vai fazer escondida na casa dela, porque o pai dela não deixaria ela fazer a festa. O pai dela é só o prefeito da cidade, tá?
Só, assim, pouca coisa, gente, bobagem. Nada demais. E é muito engraçado que o personagem do pai dela é bem peculiar. Ele é bem o loucão do Halloween. É, e ele é muito, nossa, Halloween amo. Afinal, faz sentido, ele é prefeito dessa cidade, né? Que é envolta nisso, acho que faz sentido ele gostar também. Ela descobre dessa festa e já fica o negócio, o clima que já não tava muito bom, fica pior. Porque como assim? Vai fazer uma festa no dia do meu aniversário. Não que ela fosse fazer alguma coisa, né? Porque a comemoração dela de aniversário é bem... só elas mesmo, não tem tanta coisa. Elas vão, parte da tradição é ir no museu, que agora voltou de novo a ser um museu mesmo, e uma loja que era na antiga casa das bruxas. E aí elas chegam lá e tudo, e aí o dono da loja, né, barra museu, ele tá lá contando as coisas. É muito boa essa parte dele contando pras crianças, e as crianças, meu Deus, mas existe mesmo. Que a criança sai desesperada, meu Deus, as bruxas existem, chorando. Ai, a criança me representa muito. Elas vão lá e esse cara, tipo, eu tenho um presente especial aqui pro seu aniversário. Pra vocês fazerem o ritual mais tarde. Porque aparentemente toda a cidade sabe dessa coisa delas e tal. As jovens mesmo. E aí ele entrega, né? Até porque esse homem deve saber realmente, porque se elas vão lá todo ano... Ele deve estar bem ciente, realmente. Aí ele entrega uma vela pra elas, uma vela esquisita. Toma aqui uma vela especial pra usar no ritual de vocês. Mal sabia elas. As motivações desse homem são meio esquisitas. Enfim, Meio nada a ver, não faz muito sentido, mas... vamos que vamos. Aí elas vão lá pro meio do mato fazer o tal do ritual de aniversário. E aí nisso elas acendem a maldita vela. Só que a vela é esquisitíssima e elas descobrem que é... Elas não só vão pro meio do mato, mas elas vão pra floresta, onde as irmãs Sanderson foram encontradas por aquela primeira bruxona lá. Então elas estão meio que no lugar sagrado. Daí elas acendem a vela e descobrem que a maldita vela é a vela que traz as irmãs de volta. Que o cara enganou elas. Só tava usando elas, na verdade, pro plano deles de trazer as irmãs de volta. E aí ele tem esse plano de trazer... Aí depois descobre-se, né, que ele tem esse plano de trazer as irmãs de volta porque ele viu elas 29 anos atrás, que poderiam ser 30. Poxa, amigo, Gustavo espera mais um ano. Já esperou 29. Por que Gustavo espera 30? Né? Enfim, aí ele tinha esse plano de trazer elas de volta, porque nessa noite ele sofreu bullying, e aí ele viu as irmãs, contou, ninguém acreditou. Sabe? É meio besta esse plano. Daí ele fala que elas foram... E aí elas falam, né? Mas, cara, elas são do mal, por que traz elas de volta? E ele fala, elas só foram mal interpretadas, se eu conversar com elas, vai ser de boas. Até que ele conversa com elas, ele é preso no feitiço, né? Exatamente, daí elas voltam. E aí é muito bom, porque realmente volta com, de novo, aquela dinâmica. E a menina começa a enganar ela, dizendo que agora não precisa elas fazerem a poção, porque a poção vende por aí. Eu amei. Nas lojas. Eu amei esse jogo com skincare. Eu adorei. Aí elas levam elas no supermercado, né? Na farmácia. Na farmácia e na seção de skincare. Aí elas começam a tomar as coisas, as loções. Ela comendo a máscara, olha, o Marco Ferro, um rosto de criança. A máscara facial, gente, ai. Horrível. Tem um momento que chegam umas adolescentes, porque elas são famosas, óbvio, todo mundo fala. Então tem umas crianças que chegam achando que elas são pessoas fantasiadas e te pedem pra tirar uma selfie delas, veem na foto que elas estão belíssimas. Tipo, ai meu Deus, as poções funcionam mesmo. Amiga, era só filtro. E que elas veem que elas estão lindas e jovens, não sei o quê. E aí depois elas olham aqueles espelhos de loja que distorcem muito. E elas olham, meu Deus, aquela caixa enganou a gente. É muito bom. Elas interagindo com tecnologia e a porta automática. Quando elas entram com a porta automática, meu Deus, as portas se abriram pra ela. Deve ser muito poderosa. É muito bom. É muito bom. A melhor coisa dos dois filmes é elas interagindo assim com as tecnologias da época. Vendo o celular e tudo. E aí tem de novo, né, a parte do aspirador robô.
que ela usa de vassoura. Gente, é muito bom. E aí ela sai meio que surfando, assim, é sempre a Mary. Ai, é maravilhoso. Aí elas descobrem que o pai da Cassie, prefeito, ele é um descendente do cara lá que elas odiavam desde Do criança, que reverendo queria que separar elas. que Isso. expulsou elas da cidade. Expulsou a Winnie, na verdade. E aí eles descobrem que esse prefeito é descendente desse cara. E ela fala, não, vão matar eles. E aí elas têm essa ideia. E aí é quando a Becca e a Izzy vêm, por mais que elas sejam brigadas com a Cassie, né? Elas ficam, não, pera lá. Vamos tentar ajudar. E aí tem um momento que elas ficam presas e tal. E é muito doido, porque elas começam a usar também as coisas dos feitiços. O cara dá umas ervas pra elas, né? Que é tipo, que ele fala que é quebra-feitiço. E elas fazem funcionar ali a coisa. Mas o negócio só funciona quando a Becca começa a interagir com eles. Tipo, a Izzy tá tentando, mas quando a Becca entra para fazer o ritual, aí funciona. E elas percebem que a Becca tá completando 16 anos e que ela tá virando bruxa. Os feitiços dela estão aparecendo, na verdade. Daí elas conseguem meio que ali fugir pra tentar avisar a Cassie, só que o celular não funciona. Elas têm a ideia que deixa o clima ainda pior entre as amigas, que é de entregar pro pai da Cassie que ela tava fazendo uma festa. E a coisa, a Sofia estava fazendo uma festa escondida com meninos. Óbvio. Com meninos. De novo essa história de festa de menino e menina separada. Gente, que mundo é esse? Isso porque 2022 não faz o menor sentido. Exatamente, gente. Menor sentido. Tipo, a Sofia tá fazendo uma festa com meninos. Ué, vai fazer com quem? Que segregação é essa que vai chamar só mulher pra essa festa? Mas enfim, aí o prefeito fica chateado, vai lá. E aí, né, o clima entre as amigas, que já não tava muito legal, fica podre. A Cassie fica com ódio porque fica parecendo vingança, né? Porque ela não sabe o que tá acontecendo, ela não sabe que a intenção é salvar o pai dela. E aí, depois que ela descobre, enfim, ela também só vai aceitar o que elas contaram quando ela vê, né, pessoalmente, a merda que dá. E aí, até tem um momento que elas conseguem prender as bruxas, né? É muito bom essa parte, que elas conseguem prender as bruxas com sal. E aí parece que vai dar tudo certo, até que aparece o aspirador robô. O aspirador robô. Foi maravilhoso, porque ele meio que vai seguindo a Mary, e para onde elas vão, o robô vai atrás. E aí, quando elas estão presas com sal, elas veem o robô se aproximando, e aí ela vem chamando, e ele vai respondendo ao chamado dela, e, tipo, aspira todo o sal que tá prendendo elas. Exatamente, é que elas conseguem se libertar pra ir atrás das crianças de novo. E aí é muito legal toda essa parte que elas vão pra floresta e tudo, e tem a grande treta, né? A grande briga. Aí, enfim, no meio da confusão, as bruxas também trazem de volta o Billy, coitado. Ele não consegue ter um minuto de paz, ele só queria descansar. E ele não consegue, porque elas vêm trazendo ele de volta, e aí ele acaba se aliando ao cara que, né, é o dono lá da loja. O dono da loja dá uma enganada no Billy. Ele fala que ele quer se livrar das bruxas e tal, mas na verdade ele precisa cumprir uma lista trazer uma lista de ingredientes para elas fazerem o feitiço. Que dessa vez não vai ser o feitiço que vai manter elas vivas, mas é o feitiço que vai deixar a Winnie mais poderosa e a partir daí ela não morre mais. Só que o feitiço, ele tinha uma condição para ser feita, né? Da feita que ela fizesse, alguma coisa muito valiosa para ela ia ser levada embora. Só que ela não leu essa só que ela não lê isso. Ela não lê isso. E o livro tenta avisar ela. Ele se recusa a fazer o feitiço. E aí primeiro ele se recusa, aí depois ele abre na página de aviso, tipo, lê aqui, presta atenção. Aí assim como a gente faz com termos e condições, ela só aceitou e não leu, né? Exatamente, não leu os termos e condições e só foi atrás de fazer o feitiço. E aí parte desse feitiço era a cabeça, né, uma coisa assim, de um amante. Daí ela até comentaram, né, os amantes estão todos mortos. Aí a Sarah fala, né, é só arranjar novos, que ela é a irmã que sabe seduzir. Óbvio, né, afinal a Sarah Jessica Parker.
Não é justo que seja ela essa irmã. Porque ela sempre tá meio que flertando com umas pessoas que aparecem no meio do filme e tal. E aí ela fala, é só arranjar novos. Aí não, ressuscita o Billy de novo. Traz ele de volta. Coitado. Ele só queria um pouco de paz. Ele só queria morrer em paz. E aí ele finge, né? Não, eu quero, né, me livrar delas. Aí ele começa a ajudar. E aí é muito legal que acaba que tem essa história que o Billy sempre acaba ajudando, né? Quem tá contra as bruxas, porque ele também só quer se livrar delas. Aí tem toda a história de que elas vão lá pra floresta depois, as três bruxas e as 3 meninas, com o livro, né? Pra tentar impedir que elas façam o ritual, né? Que vai deixar a Winnie mais poderosa. E aí que elas descobrem de fato, né? Que a Becca tem poderes, e bastante pelo jeito, ela é bastante poderosa e tudo. E acaba que a Winnie consegue fazer, né? Elas conseguem fazer o feitiço. E como ela não leu essa parte, tipo, ela não percebe o que está acontecendo, mas as irmãs ganham poderes também. Então, a Winnie fica mais poderosa e as irmãs ganham poderes. Aí elas estão lá comemorando e depois começam a perseguir a Becca com as amigas. E aí tem uma parte que ela vê as irmãs se desfazendo. E aí o que está acontecendo? Aí a Becca já sabia, porque o livro ele tem opinião própria também. Então, da feita que ele percebeu que a Winnie ignorou o que ele estava querendo dizer, ele começou a ir mais pro lado da Becca. E aí a Becca avisa para ela que tinha uma condição para o feitiço ser feito e que a coisa que ela mais ama na vida ia embora, que são as irmãs. E aí é muito fofinho essa parte. Ai, é muito fofa essa parte. Essa é a parte mais bonita, eu acho. Os poderes dela só foram úteis, e ela só quis esses poderes desde o princípio pra continuar junto com as irmãs. O motivo dela ter esses poderes, o motivo dela tentar manter eles, sempre foram as irmãs. Só que ela mesma esquece disso, né? Ela fica tão obcecada pela coisa de continuar viva e de ficar mais poderosa que ela acaba esquecendo o porquê que ela tem aqueles poderes, o porquê que ela aceitou aquilo tudo desde o princípio. Sempre foi porque ela queria continuar junto com as irmãs, que ela não queria ser separada delas, né? E tem até uma mini revolta da Sarah, né? Que a Winnie sempre pisou muito nela e sempre tratou muito mal as irmãs. E aí, quando elas ganham poderes, a Sarah até dá uma atacada nela. Tipo, não, chega, cansei de ficar sendo tratada como idiota, não sou idiota. Aí passa um tempinho e a Winnie fala alguma coisa, não, tá bom, eu vou fazer. A gente esqueceu de falar que elas fazem mais uma vez um momento musical lá quando elas estão no parque atrás do pai da Prefeito, Cassie. Isso, e aí tem de novo um momento musical, eu adoro. que é muito bom os musicais. Elas cantando e tudo. Ai, divertidíssimo. Mas enfim, voltando. Essa parte é muito boa por 2 motivos. Porque tem essa situação dela, que ela esquece o quanto as irmãs dela são importantes. E do lado contrário, tem a Becca percebendo o quanto as amigas são importantes para ela também. Que elas juntas, assim, de mãos dadas, os poderes da Becca ficam maiores, né? É que é um aviso do livro também. O livro fala que o que vai ser tirado em troca do feitiço é algo muito valioso, e ele também fala que o poder foi feito para ser dividido. E aí, com a ajuda das amigas que não têm poderes, os poderes da Becca ficam mais fortes. Tem esse paralelo que é muito legal, e aí tem a frase que eu gosto do filme, né, que me chamou muita atenção, que sem as minhas irmãs, meus poderes não são nada. E aí, é isso, do que adianta ela ser super poderosa agora que ela não tem as pessoas que motivaram isso tudo? E aí ela decide, rola um feitiço, e ela decide que... Na verdade, ela não decide, né? Ela pede pro livro, e aí o livro aceita que vai juntar ela com as irmãs, ele só não fala como, e acaba que ela vai embora de novo, né? Ele não traz as irmãs de volta, ele manda todas embora. E aí ficam só as amigas. É um feitiço de reunião, só que ele não deixa claro se é reunião neste mundo ou no outro. E aí elas desaparecem. E meio que passa o legado para as novas bruxas, que é a Becca e as 2 amigas.
O cara do museu até pede o livro de volta e ela fala que negativo, agora o livro é meu. E com esse desfecho também das irmãs desaparecerem, o Billy também tem sossego, porque todas as magias que elas fizeram são apagadas, e aí o Billy pode morrer e ficar em paz. Exatamente, o Billy deixa de ser um zumbi. E aí ele desaparece também. Ele, coitado, que já não aguenta mais. Mas antes de ir embora, ele faz um acordo com o dono da loja, com o dono da loja, que é dele contar a história do Billy de fato, como aconteceu, e não mais que ele era um amante da Winnie. Isso, exatamente, que ele traiu o Winnie com a Sarah e contar a verdade, né? É verdade. Contar a história dele direito. É muito bom. É muito fofinho, gente, esse filme. Os dois são muito legais. Como eu já tinha dito antes, o primeiro é o icônico, mas o segundo, ele traz essa história no plano de fundo que é muito mais legal de acompanhar. Então foi muito fofinho ver de novo, eu amei. Sim, a coisa das amigas também, o momento que elas conversam que até o namorado da Cassie tá presente, que foi tudo uma falta de comunicação ali, que as duas estavam chateadas porque a Cassie deixou elas de lado, mas elas nunca falaram isso, né? Nunca abriram a boca pra dizer que era isso que estava incomodando, e a Cassie simplesmente acha que elas estão excluindo ela também. E aí depois ela fala, mas você anda com esse idiota, e o namorado dela fica, meu Deus, mas eu não sou assim, eu trato vocês bem. Ela fica, o quê? Porque ele não percebe que ele é inconveniente. Ele faz bullying com as pessoas, tipo, ele fica apontando as diferenças e ele acha que isso é, tipo, puxar conversa. Isso não é puxar conversa, isso é ser escroto. Exatamente, ele não percebe que aí ele até fala, nossa, eu vou ter que pedir desculpa pra um monte de gente. Gata. E essa namorada dele que nunca fala, tipo, meu Deus, larga de ser idiota. Por que ela nunca falou pra ele? Por que ela nunca se incomodou dele ser assim? Ela nunca avisou pra ele que ele é ridículo. Tudo isso, né? Essa coisa das amigas, é isso. Essas três personagens são muito mais interessantes que os três personagens do primeiro filme. Então a gente consegue acompanhar com muito mais vontade a história toda. Porque no primeiro filme, a coisa mais legal são as três bruxas. E agora no segundo a gente consegue se importar com todo mundo. Exceto, sei lá, o dono da loja. O dono da loja que tem motivações estranhas. Mas, de resto, a gente consegue se importar muito mais com esses personagens principais e com as histórias dela, com tudo que tem em volta. Isso é muito legal. E é isso, gente. É muito bom. Só relembrando, a gente deixou 2 vídeos com sugestões de filmes para assistir no Halloween. Aí tem uma lista com filmes um pouquinho mais pesados para quem tem mais coragem, e tem uma lista de filmes mais fofinhos e legais, estilo Abracadabra, para quem tem mais medo. Então, dê uma conferida depois no nosso Instagram e no nosso TikTok, @bobeiras para refletir. Tem vários tipos de filme. E aí vai de acordo com o gosto de vocês, que o coração de vocês mandar, mas tem várias dicas lá. Então aproveitem o Halloween. Dica não vai faltar do que assistir. É isso, gente. Fim do nosso especial de Halloween. A gente espera voltar no que vem com outros filmes. E outros especiais também. Deixem dicas de datas que vocês querem, indicações de filmes e séries também pra gente. Isso, com certeza. A gente esse ano ainda vai ter especial de Natal. Ai, eu amo. Claro. E o especial de Copa, Podia quem faltar. diria? E vai ter um especial de Copa do Mundo. Nos aguardem. Tô pensando É isso, gente. aqui. Até a próxima. Beijo. Beijo, gente. Tchau. Quer participar dessa fofoca? Segue a gente no @bobeiras para refletir, no Instagram e no TikTok. E comenta no post do episódio. E não esqueça de indicar nosso podcast pros amigos.